Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live dos Ceareiros de Jesus aqui em Americana, Para você que acompanha a gente pela internet, convido você a compartilhar o nosso vídeo, a dar o seu joinha lá, o seu ok, E se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente, é muito necessário para que nós possamos continuar com esse nosso trabalho. E essa noite que nós estamos entrando aí na última noite do ano, Hoje é dia 29 de dezembro, final de ano, de um período muito complicado, muito conturbado, Esperamos realmente que todos tenham entendido a situação nossa, esse momento que passamos, se apegado a Deus em relação a todos esses problemas de saúde que vivenciamos, auxiliar os nossos amigos, parentes que eventualmente perderam algum ente querido, algum familiar, e que possamos depositar em Deus a confiança para seguir a nossa jornada. Isso já estava previsto nas leituras de Jesus, nos seus evangelhos, que ainda passaríamos por epidemias, por pestes, mas que tudo no final se resolveria da melhor forma. Então é com esse pensamento, com essa intenção, que eu vou pedir para que todos fechem os olhos, se concentrem na luz divina de Jesus, nos seus ensinamentos, no nosso Criador, Deus Pai, sempre com sentimento de gratidão, com sentimento de amor, rogando para que todos tenhamos um ano diferente agora, um ano melhor, com grandes aprendizados, podendo usar esses aprendizados em nosso favor, aliviando as dores, os sofrimentos, nos dando um pouco de consciência melhor para vivenciarmos de forma plena o nosso progresso. Então, obrigado, Jesus, por todas as oportunidades, os ensinamentos. Obrigado a Deus pela vida e todos sigamos em paz, que assim seja. Bom, vamos lá. Nosso tema, ele é um tema bastante interessante. Ele trata da missão dos Espíritos, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Esse tema ele veio logo a seguir no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 5, nos versos 13 e 14. Ele vem logo após a boa-aventurança, Aquele texto onde Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são injustiçados, todos. E depois desse texto, Jesus profere essas palavras: vós sois o sal da terra. E ele falava isso aos seus discípulos. Era uma instrução direta, mas também uma instrução visualizando, dar um incentivo aos discípulos, porque até então eles estavam ouvindo muitas coisas, de sofrimento, das leis de Deus que são necessárias, mas que têm que ser cumpridas. E aqui Jesus começava a animar aos seus discípulos, e informá-los até a respeito da responsabilidade que cada um deles estava adquirindo ao entrar ao apostolado de Jesus. E assim ele começa: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. São palavras assim, até duras, E por que a comparação de Jesus com o sal? Ora, na época do Império Romano, os soldados eram pagos por seus serviços com porções de sal. O que equivale a dizer que o sal era um produto de muito valor. Havia naquela época o reconhecimento das propriedades benéficas do sal. Ele não era só o tempero da comida, não. Ele também servia como antisséptico, usava-se sal para as feridas, para aliviar as infecções, usava-se o sal na conservação dos alimentos, o peixe salgado, a carne salgada. Então o sal tinha um valor muito grande, era algo de destaque e era considerado até como uma dádiva de Deus, tamanha a utilidade que existia no sal. Isso é história. Hoje nós sabemos de muito mais propriedades do sal.
certo? Da sua reação e da sua importância no nosso organismo. Se você eliminar totalmente o sal do seu corpo, você vai começar a sentir uma deficiência dele e isso vai aparecer na pressão arterial. Já ao contrário, o sal demais eleva a pressão. Então todas essas questões que envolvem o sal, que algumas nós aprendemos agora e na época o povo não aprendia, mas Jesus sabia. Jesus tinha plena convicção e pleno conhecimento das propriedades do sal. E ele usa esse exemplo. Ele usa o exemplo do sal como passando aos discípulos: vós sois o sal da terra. E o que ele queria dizer com isso? Vós sois o tempero da humanidade, nos ensinamentos, na ética, na moral, no amor, na lição do amor. É com a presença dos discípulos e seus ensinamentos que isso vai se alastrar para toda a sociedade. É isso que vai dar um tempero novo à vida, que era uma vida sofrida, uma vida onde ainda não existia uma convicção sobre as leis de Deus. Era muito confuso, era muitas cobranças, algumas religiões, algumas doutrinas extremamente ortodoxas, outras nem tanto, cada uma aplicando ao seu bel prazer. E quando Jesus traz os seus conhecimentos e diz: olha, agora distribua isso como sal, distribua isso, temperando o coração de cada pessoa com amor, temperando com o conhecimento que vai conduzir cada pessoa ao progresso individual, tá? Então é nesse contexto que Jesus falava do sal. E ele fazia isso de forma muito segura, né? Esse comparativo. Ok. E aí ele continua o texto, né? Se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado ao chão e pisado. Ora, se o cristão, se aquele que se diz cristão, não tem dentro de si as propriedades do cristianismo, ou seja, o amor para com o próximo, a confiança, a fé em Deus, né? O hábito de exercer, de ser caridoso para com as outras pessoas, se esse cristão não tem essas propriedades, ele não é um cristão. Se o sal não tiver a propriedade de salgar, de conservar, de ser um antisséptico, ele não é sal. Ele é apenas uma matéria sem efeito. E daí Jesus diz: se o sal não salgar, para que serve? Se for insosso, para que serve? Jogue ao chão e deixe para que pise. Se nós, que nos consideramos cristãos, não tivermos dentro de nós essas propriedades do cristianismo, se não lermos o Evangelho, se não compreendemos o Evangelho e principalmente se não realizarmos os atos que estão descritos no Evangelho, se não agirmos assim, não seremos cristãos. Não seremos dignos. E para que serve? Para nada. Muitos líderes religiosos acabam agindo ou em nome do orgulho ou com algum objetivo pessoal que não seja o objetivo de levar conforto ao seu rebanho. De que serve esse cristão, esse líder? Ele não vai produzir da forma que era para produzir. Então é nesse sentido, é essa crítica, esse alerta que Jesus fez aos seus discípulos, quando ele dizia: vós sois o sal da terra, porém se o sal for insosso, não serve. Vós sois a representação de todos os ensinamentos e vós tem de ter esses ensinamentos em si. Porque se vocês não tiverem isso, não praticarem isso espontaneamente, se isso não estiver enraizado dentro de vocês, não conseguirão cumprir com o objetivo. E assim Jesus continuava. E num segundo momento, né, Jesus coloca: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte
né? Aliás, desculpa, não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. Bom, a luz do mundo, né? O que Jesus fala com a luz do mundo? Nós sabemos que quanto menos informações temos, quanto menos conhecimento temos, tudo se torna mais difícil. Parece que não conseguimos enxergar o futuro, parece que há uma obscuridade, parece que não vamos progredir e tudo vira um caos. Uma forma de nós compararmos isso é você se imaginar em um ambiente completamente ausente de luz. Tá? Não precisa ser um ambiente fechado, não. Vamos supor que o sol apague, as estrelas também, e tudo vire uma escuridão absoluta, de não se enxergar nada. Como seria a nossa reação? Desespero, medo. Eu posso ouvir vozes de pessoas, eu posso ouvir vozes de animais, eu posso ouvir o barulho dos ventos, uma série de rangidos, e tudo isso na mente vai ficar trazendo insegurança, pânico, né? Desespero. E é assim que muitas pessoas se sentem em relação à vida. Basta uma doença chegar e ela entra em desespero. Basta a perda de um emprego, que não seja grave, tá? Mas basta uma ausência, a perda de um emprego e a pessoa cai em prantos, entra em depressão, se perde no seu caminho, porque falta-lhe confiança, falta-lhe acreditar um pouco mais na divindade, falta compreender como que é feita essa nossa transição, essa nossa passagem por esse mundo. Então, todas essas questões, quando são elucidadas, quando são clareadas a todos nós, elas nos trazem um pouco mais de conforto. Ou seja, ainda que eu saiba que em um determinado dia o meu corpo vai perecer e eu vou morrer fisicamente, eu sei que após essa morte, que é do meu corpo, o meu espírito vai continuar, essa minha jornada vai continuar. Isso me dá todo o suporte para o que eu faço agora, enquanto encarnado. Eu sei que nada é em vão, que cada aprendizado é integrado ao meu ser, ele não se perde e eu vou levar isso comigo a cada dia, a cada momento, a cada vida vivenciada. Olha como as coisas se ampliam nesse contexto, de forma que eu começo a ter um pouco mais de tranquilidade. Não que eu não vá sofrer, não que eu não vá chorar uma perda de um ente querido, mas a sensação é outra, a visão é outra. Eu sinto a falta, mas eu não me desespero achando que tudo acabou. Não, as coisas não se acabam, as coisas têm continuidade. Jesus sempre ensinou dessa forma. Jesus sempre trouxe esse caminho de ensinamento. Essa é a luz que Jesus nos transmitiu, a luz do conhecimento, aquela que alivia as dores, aquela que faz com que nós deixemos de sofrer e nos concentramos numa vida futura também, sem deixar de viver a vida presente. Tudo faz parte de uma sistemática, de um processo evolutivo. Então a luz, essa luz, vós sois a luz do mundo, ela pode compreender desde o momento das trevas a cada feixe de luz ou a cada aprendizado que nós vamos adquirindo durante a nossa jornada evolutiva, até atingir um patamar mais aperfeiçoado, né, um patamar mais elevado, onde todos aqueles sofrimentos de falta de conhecimento, né, proporcionados pela nossa ignorância, eles deixem de ocorrer. E aí, estabilizando-se a vida, tendo uma maior compreensão, as decisões são diferentes, dessas decisões tomadas, os resultados são outros e as coisas começam a fluir de forma mais tranquila. Esse era o objetivo de Deus, esse é o objetivo dos ensinamentos de Jesus. E é assim que nós temos que nos colocar
que nos alinhar com essas leis. E é dessa forma, através dessa fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, que ele explica e coloca nos seus apóstolos essa responsabilidade de falar, olha, cumpre a vocês tirar todos esses povos da escuridão, da ignorância, trazer a eles o conhecimento, dar a eles a oportunidade de vivenciar melhor, de enxergar mais longe, de se orientar e tomar diferentes decisões. E nesse momento, é claro, nós vivemos cada um numa fase, num momento da existência. Algumas pessoas assimilam isso de uma forma mais tranquila, outras assimilam de forma um pouco mais complexa. E nessa divergência de pessoas, de grau de níveis de aprendizado, é que traz a lição primeira, né? O sal, para que nós não coloquemos o sal demasiadamente em grande quantidade, jogado para diferentes pessoas. Cada uma delas necessita de uma quantidade certa de tempero. Cada pessoa se adapta, mesmo no alimento, a uma quantidade de sal. Tudo tem que ser balanceado. Essa é outra questão do que traz o conhecimento. Nós não podemos simplesmente rasgar não, mas jogar, né, figuramente, né, jogar o evangelho sobre as pessoas e dizendo, é assim que você tem que agir. Isso talvez seja sal demais para alguns, que vão reagir e falar, não é assim, eu não consigo aceitar. Então, para cada pessoa, já que somos a luz do mundo, já que temos o conhecimento e temos essa incumbência de transmitir esse conhecimento, né, para cada pessoa a medida certa de sal, para cada pessoa o evangelho de forma bem suave, vamos falar assim, ou necessária àquilo que a pessoa pede. Algumas pessoas querem, têm curiosidade, têm conhecimento, pedem para conhecer, para entender. Então aí você se dispõe a explicar mais, a fazer leituras juntos, a convidar para um estudo. Outras pessoas não querem. Elas acham, ou elas por algum motivo não acreditam, ou por algum motivo preferem uma outra forma de conhecimento, e aí você não fala do Evangelho, você apenas age conforme o Evangelho. E você está ensinando, através dos seus atos, através da sua atividade, seu dia a dia, né? Você acaba compartilhando o seu entendimento com outras pessoas. E é engraçado como isso faz efeito. Muitas vezes você, sem falar nada, né, você desperta na pessoa uma atenção em relação aos seus hábitos, à sua postura. E essas pessoas se aproximam de você, porque elas também querem esse tipo de vida para elas. Isso é comum acontecer. E Jesus continua então, né? Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. O que Jesus quer dizer com isso? Ora, as leis divinas são imutáveis e não vão acabar nunca. Essas leis são permanentes e todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com essa lei. Vamos ter que enfrentá-la, mas enfrentá-la no sentido de passar por algo cuja o término, cuja resolução dessa situação vai ser encontrada seguindo as leis de Deus. Tá? Então vamos lá, ele diz, não se pode ocultar uma cidade que esteja sobre o monte, ou seja, não dá para esconder aquilo que é grande e está em evidência. A lei de Deus, ela é universal, ela está em evidência, não dá para dizer que ela não existe. Não dá mais para dizer que não existe vida após a morte do corpo. Não dá para dizer que Deus não existe. Não dá para dizer que Jesus não existiu. Todas essas afirmações, elas partem de pessoas que negam essa essência
por uma série de fatores que nem vamos entrar em detalhes, mas o fato é que, ao caminhar da jornada de cada um, essas pessoas mesmas irão descobrir essas leis, irão descobrir essa forma de vida, a existência do universo, as formas de vida fora do nosso planeta. E, sinceramente, não dá para nós provarmos nada, que é a grande questão, né? Olha, ninguém me prova que Deus existe. Tá, mas como eu provo? Através da ciência. Mas a ciência é feita pelos homens, por nós, que ainda somos imperfeitos, que ainda estamos em estado evolutivo, não temos condições, ainda lidamos para tratar de doenças físicas, né? Uma AIDS ainda não tem a cura concreta, o câncer ainda não tem a cura efetiva, o vírus da Covid que nos deixou 2 anos aqui, por enquanto, né? Trancafiados, com uma série de medos. Quer dizer, a ciência, ela acompanha o ritmo da evolução dos homens e ela está distante de compreender a Deus. Então isso vai partir de cada um, tá? Talvez a forma como lhes foram passados alguns conhecimentos seja a chave para se mudar, mas é necessário abrir a mente, é necessário o quê? Enxergar lá no fundo, é necessário compartilhar informações. Se não quiserem acreditar num Deus físico, acreditem num Deus sublime, numa lei, num princípio inteligente lá de trás que veio se transformando e gerando tudo que somos hoje. Então tudo tem uma explicação, mas é necessário querer, necessário ter vontade para isso. E é assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos evoluindo. Foi essa a mensagem de Jesus. Somos o sal para sermos distribuídos de forma bem, nem excessivamente e nem minimamente, né? De forma balanceada para que possamos temperar a vida. E esse tempero vai ser com a luz, com os conhecimentos de Jesus, com os ensinamentos, para que possamos, com base nesses conhecimentos, regrar as nossas vidas e melhorar a nossa existência, melhorar o nosso caminho, a nossa jornada. Dessa forma, eu vou encerrar novamente agradecendo, novamente desejando a todos uma excelente passagem de ano, umas festas, desejando que se tenham tido também um ótimo Natal em família, né? Que todos possam, nesse próximo ano, olhar um pouquinho mais o Evangelho, compreender sempre, divulgar sempre, sem medo. Hoje nós não precisamos ter medo de dizermos que somos cristãos. Nós não estamos escondidos. Muito pelo contrário, essa mensagem está diretamente ligada a isso. Assuma seu lado cristão. Se debocharem, isso é beatismo, não tem problema, que seja, mas é a verdade e não será escondida como a cidade em cima do monte. Então tenham todos uma excelente passagem de ano, tenham todos a paz necessária em seus lares e que esse ano novo possa ser repleto de alegria e felicidade a todos. Fiquem em paz e até a próxima.